rapidamente, chamo a auditora, senhora Carolina da Conceição. Os auditores públicos externos, Carlos Gilberto Silveira de Castro e o senhor Jonas Faveiro Trindade. Chamo também a diretora Lucinara Mazzolino e o coordenador Brandão para fazerem parte da mesa. As palestras, eles falarão inicialmente e depois será aberto espaço para perguntas. Palavra, Lucinara. Pode fazer a abertura? Bom dia a todos. Iniciando, então, o segundo dia do nosso 11º Seminário de Qualificação do Servidor Público e trazendo, então, a doutora junto com nós. É um momento de muita reflexão e com esse tema que a gente vem, então, que é a realidade atuarial, que é um dos temas mais preocupantes nas prefeituras hoje do nosso estado. Então, passo já de antemão. Bom dia a todos. Então, meu nome é Carolina, sou auditora do Tribunal de Contas, com formação em Ciências Atuariais. E hoje, então, eu vou trazer para vocês algumas informações a respeito dos regimes próprios de previdência social aqui do Estado. Vou falar um pouquinho da reforma e do impacto de que, se ela for aprovada, que vai ter nesses regimes próprios. E, enfim, algumas informações gerais a respeito desses fundos previdenciários. Bom, então eu dividi essa apresentação basicamente em 2 tópicos principais. Primeiro, abordar a situação, como é que está a realidade mais recente desses regimes próprios e que alternativas a gente tem para que a gente tenha uma situação de equilíbrio atuarial, uma situação financeira atuarial mais saudável desses fundos previdenciários. Bom, então só contextualizando um pouquinho, né? O que é um regime próprio de previdência social? Ele está previsto no artigo 40 da Constituição Federal e é destinado somente a servidores públicos de cargo efetivo. Então, por exemplo, cargos comissionados, eles não podem estar vinculados a regimes próprios. Eles têm caráter público, ele é obrigatório, ou seja, quando um servidor ingressa no ente federativo que possui um regime próprio instituído, ele automaticamente fica vinculado a esse regime. Não há opção do servidor de contribuir para um regime distinto. Tem natureza contributiva, então também previsto constitucionalmente, é obrigatória a contribuição para o regime próprio, tanto do servidor quanto do ente federativo. Para que seja instituído o regime próprio, está previsto que ele tem que oferecer, no mínimo, os benefícios de aposentadoria e pensão. Então, o regime próprio não pode ser constituído sem oferecer pelo menos esses benefícios. E a limitação são os benefícios oferecidos pelo regime geral, que são, nesse caso, opcionais: salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-família. Bom, como é que está a distribuição dos nossos regimes próprios aqui no Estado? O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que mais possui regimes próprios criados no Brasil. Então, dos 497 municípios, a gente possui hoje 325 regimes próprios criados. Então, a grande maioria, 65% dos nossos municípios possuem regime próprio. A gente tem um município, Ipiranga do Sul, que foi feita a extinção do seu regime próprio. E, então, 171 não possuem regime próprio, seus servidores estão vinculados ao regime geral, ao INSS. E além desses 325 regimes próprios, a gente tem também o regime próprio do Estado do Rio Grande do Sul, que é gerido pelo IP. Então, no total, são 326. Bom, só antes de falar um pouquinho de como que está a situação desses fundos, eu gostaria de fazer uma contextualização que explica um pouquinho, eu imagino que a maioria de vocês saibam, tenham conhecimento de que a situação é crítica, é bastante preocupante, e isso a gente pode explicar um pouco dentro de um contexto histórico. Então, a gente tinha que até a Constituição Federal de 88 não haviam regras claras para a instituição de um regime próprio. Simplesmente havia uma lei municipal que ia lá e criava, não havia um respaldo legal mais fortalecido para a criação e gestão desses fundos.
Não havia, acho que o principal problema que a gente tem diante disso é que não havia obrigação de contribuição, então muitos regimes próprios não cobravam contribuição dos seus servidores, então, porque de fato não havia essa obrigação. A partir da Constituição Federal de 88, houve um grande incentivo para a criação de regime próprio. Nessa época, muitos foram criados. Mas também a Constituição ela não inovou muito, ela só trouxe regras de concessão dos benefícios e incentivou, de fato, a criação desses regimes próprios. Somente em 98, a partir da Emenda Constitucional 20, é que regras mais fortalecidas foram incluídas na Constituição Federal. Então, foi previsto que deveria ser sempre buscado o princípio do equilíbrio financeiro atuarial por meio de contribuição. E na Emenda 41, então, em 2003, essas regras foram fortalecidas ainda um pouco mais por meio da instituição de um percentual mínimo contributivo, que hoje é o valor da contribuição. Nenhum regime próprio pode cobrar dos seus servidores um percentual de contribuição inferior àquele que é cobrado dos servidores da União, que hoje é de 11%, né? Até no ano passado houve uma medida provisória aumentando esse percentual, essa alíquota de contribuição, mas ela foi suspensa. Então, hoje a gente tem que nenhum regime próprio pode cobrar do seu servidor menos de 11%. E a contribuição do ente federativo não pode ultrapassar o dobro desse valor. E também a Emenda 41, ela trouxe a contribuição dos inativos e pensionistas que recebem um valor de benefício superior ao teto do regime geral. Bom, então aqui a gente trouxe como é que está a distribuição desses regimes próprios dentro desse contexto histórico, como é que se deu a criação deles. Então aqui a gente percebe que 16% deles foram criados antes da Constituição Federal. Então é um número expressivo, né, de regimes próprios que foram criados sem regras fortalecidas para a sua criação. E a grande maioria entre a Constituição de 88 e a Emenda Constitucional 20 de 98, então mais uma vez percebe-se que a grande maioria dos nossos regimes próprios foram criados antes da Emenda 20 de 98, que foi a emenda que de fato trouxe a obrigação de que fosse vertidas contribuições e a busca do equilíbrio financeiro atuarial. Então esse contexto histórico explica muito o porquê que a gente vive esse problema, né, nos nossos regimes próprios atualmente. Bom, e como é que está então a situação deles, né? Falando da atualidade. Então, em relação ao ativo financeiro, a gente tem isso, são informações agora de março de 2018, que foram enviadas até março de 2018 para o tribunal por meio do CAPC, que é o Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas. Em dezembro de 2017, havia acumulado nos fundos dos regimes próprios cerca de 16 bilhões de reais. Então, a gente percebe que é um volume bastante expressivo, ele mais do que dobrou em 4 anos. Mas depois eu vou falar um pouquinho mais que, assim, apesar de ser um montante de recursos muito alto, ele é pouco, dentro do que seria necessário que tivesse acumulado. Então, a distribuição, né, desses volumes de recursos, 7 municípios têm menos de 5 milhões acumulados. A grande maioria possui entre 10 e 50 milhões e 32 deles possuem mais de 100 milhões nos seus fundos. Aqui eu elenquei os 10 maiores RPPS do Estado em relação ao volume de recursos. Eu incluí aqui o Estado do Rio Grande do Sul, que está em segundo lugar. Então, Porto Alegre é o primeiro, com 1 bilhão e 600 milhões aproximadamente. Estado do Rio Grande do Sul, 1 bilhão e 300. E o último, São Leopoldo, 277 milhões. Essa tabela ela apresenta somente os fundos previdenciários, então, somente os fundos previdenciários, então inclui alguns RPPS que fizeram segregação de massas, ou seja, separaram seus servidores em determinada data e que ingressaram a partir dessa data de corte, ficaram vinculados a fundos previdenciários capitalizados, no qual é acumulado recursos para pagamento das aposentadorias futuras. E aqueles servidores que ingressaram antes dessa data ficaram vinculados a um fundo financeiro, no qual o ente federativo é responsável pelo pagamento dos benefícios. Então, não há uma acumulação de recursos. Porto Alegre está
frente do estado do Rio Grande do Sul, porque fez a segregação de massas há mais tempo. O estado fez a segregação de massas no ano de 2011, então ainda tem um curto espaço de tempo de acumulação de recursos. Mas a tendência é de que o estado ultrapasse o município de Porto Alegre, provavelmente no próximo ano ou no ano seguinte, e passe a ser o maior regime próprio do nosso estado. Bom, e quanto ao equilíbrio financeiro atuarial, então, como é que está a situação? Primeiro, contextualizando um pouco, né, o que é o equilíbrio financeiro atuarial. Então, falar primeiro de equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro nada mais é do que o RPPS possuir dinheiro receitas para um determinado exercício para pagamento das despesas daquele determinado exercício. Então, a gente fala de curto prazo quando a gente fala de equilíbrio financeiro. O equilíbrio atuarial nada mais é do que o regime próprio possuir receita suficiente para pagamento dos benefícios futuros, descontadas aquelas contribuições que ele ainda vai receber, para pagamento desses compromissos. Então, equilíbrio atuarial, a gente fala de longo prazo. E quais são os cenários, então, possíveis para um resultado atuarial? Então, o primeiro deles é quando o patrimônio constituído do regime próprio ele é inferior que as reservas matemáticas, ou seja, que os compromissos assumidos pelo regime próprio. Nesse caso, então, a gente tem uma insuficiência, um déficit atuarial. Quando o patrimônio é equivalente à reserva matemática, a gente tem uma situação de equilíbrio, que seria o ideal. E o superávit, que é quando o patrimônio, então, ele é maior do que as reservas matemáticas, do que o compromisso. Bom, então, a situação de fato em relação ao equilíbrio financeiro atuarial desses regimes próprios. A gente tem, então, que a grande maioria deles, esses dados são do DRA de 2017, que é um demonstrativo que tem que ser enviado anualmente para o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Previdência, no qual o atuário realiza a avaliação atuarial e encaminha uma espécie de demonstrativo que possui um resumo das principais informações da avaliação atuarial. E a database dessas informações é de dezembro de 2016. Então, a gente percebe que 299 dos 325 regimes próprios que a gente tem aqui no estado estão deficitários. Por que essa situação? Aqui eu trouxe os ativos garantidores. Essa informação está um pouquinho diferente da que eu trouxe anteriormente, de 16 bilhões, porque aquela informação é mais atual, de dezembro de 2017, é que a gente recebe lá no Tribunal de Contas. Esses 14,40, eles são o ativo de dezembro de 2016 que constava no DRA. Eu não trouxe as informações do DRA de 2018 porque o prazo para enviar ainda não encerrou, então a gente não tem essa informação ainda. Mas então, em dezembro de 2016, a gente tinha 14,40 bilhões de reais acumulados. E a reserva matemática era de 38 bilhões. Então, faltam 24 bilhões no ativo desses regimes próprios para que eles estivessem equilibrados. Então, apesar de ser um montante de recursos bastante alto, ele é muito insuficiente ainda. Então, a gente tem somente 11 regimes próprios em situação de equilíbrio, superávit, né? O resultado atuarial, então, de 900 milhões, e 15 regimes próprios que não enviaram o DRA 2017. Então, essa situação também é bastante preocupante, porque a gente nem tem conhecimento de como que está a realidade atuarial desses fundos, porque eles não fizeram avaliação atuarial, muitos não enviam já há alguns anos, e provavelmente, se fosse feita a avaliação atuarial, então eles iam se somar a esses 299 em situação deficitária. Então, aqui eu trouxe só um gráfico para ilustrar melhor, né, a distribuição dos nossos regimes em relação ao resultado atuarial. E aqui também eu trouxe uma tabela, então, com os maiores déficits do estado. Então, o primeiro é o município de Caxias do Sul, com déficit bastante expressivo de quase 3 bilhões de reais. Seguido de Santa Maria, com quase 2 bilhões. Novo Hamburgo, 1 bilhão e 200 milhões. Porto Alegre, quase 500 milhões. E Cachoeira do Sul, 476 milhões. Eu não incluí o estado do Rio Grande do Sul nessa tabela, mas se tivesse constado, então, somado os fundos, o Fundoprev civil e o militar, lá no IP, então, tem a gestão de 2 fundos separados, né, entre os servidores civis e militares. Somado o déficit desses 2 fundos, então, a gente teria
1 bilhão e 300 milhões, ele estaria em terceiro lugar, então, nessa tabela. Bom, aqui é uma informação bastante importante, assim, que eu falei para vocês em relação a quanto que deveria ter acumulado nesses regimes próprios e que faltam cerca de 24 bilhões de recursos acumulados. A relação entre o ativo financeiro e a reserva matemática de benefícios concedidos é um indicador que a gente utiliza lá no tribunal, na nossa matriz de risco, para selecionar alguns municípios nos quais a gente vai fazer auditoria. Essa informação é bastante importante porque ela demonstra se o município se o RPPS possui pelo menos recurso para pagamento dos benefícios que já estão sendo pagos, benefícios que já foram concedidos. Então a gente percebe que tem um número bastante expressivo, 92, que não possui nem o valor acumulado para fazer frente a esses benefícios já concedidos. Ou seja, se o RPPS fosse extinto nessa data, ele não teria o valor suficiente para pagamento dos benefícios que ele já concedeu. Então o ente federativo em algum momento teria que fazer aporte de recursos para pagamento desses benefícios. E quais são as alternativas então que a gente tem para mudar um pouco esse cenário, né? Então, como eu mencionei antes, eu vou falar um pouquinho da reforma da Previdência. Ela vai ter um impacto nessa situação, tá? A minha intenção aqui hoje não é dizer se a gente está de acordo ou não com o que está sendo proposto, mas a gente não pode negar que o que está sendo proposto, que o que consta no texto da reforma da Previdência vai ter um impacto e vai haver uma redução nessa situação deficitária. Então, conforme mencionei, né, o texto que está sendo proposto pela PEC 287 de 2016, ela traz bastante previsões que vai ter um impacto significativo nesses resultados. Por que eu digo isso, né? Então, eu acho que a principal mudança da reforma, né, é a mudança de idade, né, e de tempo para a concessão dos benefícios. Então, hoje a gente tem que a aposentadoria se dá para a mulher aos 55 anos, para os homens aos 60, e as últimas informações que a gente teve, então, que vai constar na proposta, vai ser passar as mulheres para 62 anos e os homens para 65, e os professores para 60. Então, está sendo postergada a data de aposentadoria. Isso faz com que vai haver mais tempo de contribuição e esses servidores vão receber por menos tempo. Então, isso, consequentemente, tem um impacto no déficit atuarial, diminui o compromisso do plano e faz com que haja uma redução do déficit. Outra questão também é a redução do valor do benefício. Ele vai ser reduzido também, reduzindo o valor do compromisso previdenciário, faz com que haja uma redução na insuficiência. Aqui também eu trouxe outras previsões, né? Há diversas situações na proposta que vão ter um impacto atuarial, mas eu trouxe algumas, né, que também vão trazer um certo impacto. Então, incentiva a readaptação, né? Então, antes de aposentar um servidor por invalidez, está sendo proposto o incentivo de tentar readaptar esse servidor para que ele não seja aposentado. Então, mais uma vez, postergando a data de aposentadoria. Limitação dos benefícios ao teto do regime geral e criação de previdência complementar. Hoje a gente tem uma previsão constitucional de que os RPPS podem limitar o pagamento dos seus benefícios ao teto do regime geral e instituir previdência complementar, mas isso é uma opção. O texto que consta hoje na PEC, ele vai obrigar os municípios a limitar os seus benefícios ao regime geral e incentivar a criação de previdência complementar. Isso talvez até não traga tanto impacto nos municípios, porque em geral a maioria dos servidores nem recebe acima do teto. Então isso depende, teria que ser feito um estudo, mas pode trazer algum impacto de fato no déficit. Limitação à acumulação de benefícios previdenciários, então vai ter uma certa limitação entre um servidor receber mais de um benefício por regimes diferentes. Equiparação da definição dos dependentes ao regime geral. Então, tem a previsão de limitação de idade para o filho receber benefício até 21 anos. Então, equiparando, fazendo com que todos recebam no mesmo
até a mesma idade, isso também teria algum impacto. Cessação das cotas, então, a partir do momento que um beneficiário perde o direito de receber ou falece, essa cota não vai ser convertida para os demais beneficiários. Cessação da cota do cônjuge, de acordo com a idade de óbito do servidor titular, né, do segurado. Então, também isso traz impacto, isso já está previsto para o regime geral e está sendo trazido, então, para os regimes próprios. Bom, então, a gente tem hoje, então, que a reforma da Previdência, a previsão é de que não seja votada esse ano, né? Então, provavelmente, a gente não vai sentir efeito dela, pelo menos a curto prazo. Então, de que forma que a gente pode buscar outras alternativas para melhorar essa situação, sem que tenha sem esperar que a reforma seja aprovada. Então, é promover a melhoria na gestão desses regimes próprios, né? Eu acho que é o principal foco que tem que ser atuado, que a gente vem se preocupando lá no Tribunal de Contas, para que a gente consiga mudar um pouco esse cenário, né? Então, diante disso, a gente divulgou no final do ano passado uma espécie de cartilha para melhores práticas na gestão desses regimes próprios, que a gente abordou diversos temas que podem ser melhorados e que devem ser seguidos pelos regimes próprios para mudança de cenário e que podem trazer um impacto bastante positivo e uma mudança, então, nesse cenário. Eu elenquei alguns temas que a gente abordou nessa cartilha, tá? Eu não trouxe todos porque ela é bastante extensa, mas eu trouxe alguns que eu considerei principais, assim. Ela está disponível no site do Tribunal, na página inicial, então quem tiver interesse, inclusive incentivo que vocês ingressem na página do Tribunal, baixem essa cartilha, ela é bastante útil, bastante importante, traz bastante informações. Então, a primeira questão é a regularidade no repasse das contribuições previdenciárias. Esse eu acho que é a irregularidade que a gente mais percebe nas nossas auditorias, né? O atraso ou a ausência de repasse das contribuições. E isso traz um impacto direto no fundo. Então, se a gente já tem uma situação de desequilíbrio, no momento que aquelas contribuições que deveriam ser vertidas não são realizadas, essa situação fica ainda pior. Então, é muito importante que os repasses sejam feitos em dia, no valor correto, e que seja sempre evitado, né? E é competência da unidade gestora fazer a fiscalização disso também e cobrar o ente federativo para que seja feito esses pagamentos. Essa inadimplência, além de afetar o fundo, ela onera também o ente federativo, porque faz com que é a obrigação, a previsão de lei, de que quando esses valores forem feitos, eles sejam pagos com juros e multas. Então, além de prejudicar o IPS, onera o ente federativo, principalmente as gestões futuras, então é muito importante que isso seja evitado. Outra questão também que tem relação com o atraso de repasse é a realização de acordos de parcelamento de débitos. Então, a portaria 402 de 2008 do Ministério da Previdência Social, que era, até pouco tempo atrás, era competência desse Ministério a normatização e fiscalização dos regimes próprios de previdência, mas no ano retrasado, se eu não me engano, o Ministério foi extinto e essa competência foi transferida então para o Ministério da Fazenda. Mas então essa portaria, que é de 2008, ainda ela era do Ministério da Previdência Social, e ela autoriza a efetivação de acordos de parcelamentos no caso de atraso de repasses. Só que ela não limita o número de acordos que podem ser feitos. Então, a gente tem casos de municípios que têm inúmeros acordos de parcelamentos. Então, isso também é bastante prejudicial para o plano, prejudica o fundo, prejudica a acumulação de recursos, prejudica os investimentos desses regimes próprios, também onera o ente federativo, porque essas parcelas têm que ser pagas com juros também. Então, também deve ser evitado. O parcelamento dos débitos deve ser um último caso, somente numa situação de que, de fato, o município não tenha orçamento suficiente para arcar com o pagamento desses valores. Realização de avaliação atuarial anual, isso também é imprescindível, né? Como eu mencionei para vocês, a gente tem a situação de alguns regimes próprios que acabam não enviando a avaliação atuarial, a grande maioria envia com atraso também. Então, é imprescindível que ela seja realizada e que seja encaminhada ao Ministério da Fazenda para que a gente conheça a situação desse regime próprio e que possam ser tomadas as medidas indicadas pelo atuário
para que, quando encontrado um déficit atuarial, que ele seja equacionado. Cadastro previdenciário, essa também é uma questão bastante importante, né? O cadastro previdenciário, ele nada mais é do que as informações dos servidores. Essas informações é que são a base da avaliação atuarial. É a partir dessas informações, dessa base de dados, que o atuário vai poder fazer o cálculo. Então, se a gente tem uma base que está incorreta ou que está insuficiente, o resultado do cálculo atuarial vai ficar comprometido, vai ser influenciado pela essa ausência em correção de informações. Então, é muito importante que o cadastro esteja sempre atualizado. Então, principalmente, informações em relação a cônjuge e companheiros. Então, sempre que houver, que o servidor casar, levar essa informação para a prefeitura, para que seja incluída a data de nascimento desse cônjuge na base de dados. Informar o nascimento de filhos. Filhos inválidos também, que têm o direito de receber vitaliciamente o benefício de pensão. A averbação do tempo de contribuição anterior, também outra questão bastante importante. Que muitos servidores, quando ingressam no ente federativo, em geral, já contribuíram em algum momento para outro regime, para o regime geral, principalmente, que pode ser feita a compensação previdenciária com os regimes próprios. Então, é muito importante que essas informações sejam levadas para a prefeitura, para que ela conste no cadastro do servidor e possa ser utilizada na avaliação atuarial. Se o atuário ele não possuir o tempo de contribuição anterior do servidor, ele vai considerar que a data de aposentadoria daquela pessoa vai se dar posteriormente. Então, ele vai estimar um pagamento de benefício por um determinado tempo. Mas se esse servidor se aposentar antes, porque ele já tinha um tempo de contribuição anterior e ele só averbou próximo da aposentadoria, vai ter um impacto no resultado do plano, né? Porque não foi estimado corretamente a data de aposentadoria desse servidor. Então, é muito importante que vocês mantenham atualizados seus dados, que vocês procurem a prefeitura para manter essas informações sempre atualizadas. Também o RPPS deve procurar sempre fazer recenseamento, né, incentivar os servidores a atualizar as suas informações. Concessão de benefícios, também outro ponto bastante importante, que tem algumas previsões que estão sendo feitas na reforma. Mas que a gente aborda na cartilha, né, de incentivo que os regimes próprios já podem fazer sem que independente da aprovação ou não da reforma da Previdência, pode ser instituído pelos regimes próprios. Então, a obrigação da unidade gestora é sempre promover o controle e a adequada gestão dos benefícios. Então, verificar se os benefícios estão sendo pagos corretamente para as pessoas que de fato têm direito, né? Realizar a prova de vida dos servidores, para verificar se de fato aquela pessoa está viva, se é ela de fato quem está recebendo aquele benefício, né? Então, outra questão, adequação da legislação municipal às regras de pensão por morte previstas na Lei 13135 de 2015 para o regime geral, né, que trouxe a questão do cônjuge, principalmente, né, de limitação da idade de recebimento da pensão por morte desse beneficiário. Então, os regimes próprios podem e devem, há um incentivo, inclusive, do Ministério da Fazenda para isso, uma nota técnica, orientando que os regimes próprios adequem sua legislação ao regime geral. Também adequar o cálculo do benefício do auxílio-doença, né, para que ele fique mais próximo do valor da aposentadoria por invalidez e não seja pago um benefício equivalente ao que ele está recebendo na atividade. É imprescindível também que haja um controle do recebimento de pensão dos filhos, né, dentro daquela idade limite que esteja prevista na legislação. Sempre revisar também as aposentadorias por invalidez, né? Verificar se o ato que levou à aposentadoria por invalidez daquele servidor aquele servidor ainda se encontra naquela situação, se ele ainda se encontra válido, caso contrário, né, fazer com que ele volte à atividade. Outro ponto bastante importante também, plano de carreira, que tem um impacto grande no resultado atuarial e que a gente percebe que acontece bastante nos municípios, é a questão da folha de pagamento, né? Principalmente no que diz
questão a incorporação de gratificações nos últimos anos, né, próximo da aposentadoria. Então, muitas vezes o servidor recebe uma gratificação nos últimos 2 anos, incorpora todo aquele valor e leva para a aposentadoria. Só que ele contribuiu por um período muito pequeno, que não foi o suficiente para pagamento desse aumento de benefício que ele está tendo, né? Então, isso também gera um impacto atuarial. A nossa recomendação é que seja previsto em lei que essas incorporações se deem proporcionalmente ao tempo de contribuição do servidor, para que esse impacto não seja prejudicial para o plano. Então, outro ponto também, transparência das informações, né? Principalmente para o servidor, é muito importante que ele tenha acesso às informações do seu regime próprio. Então, a transparência de informações ela já veio abordada na legislação a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela foi intensificada com a Lei de Acesso à Informação. E a gente tem legislações também dos próprios regimes próprios, né, do Ministério da Previdência Social e legislações federais, que exige que sejam prestadas as informações, que elas sejam disponíveis para qualquer cidadão em relação ao regime próprio. Então, é bastante importante que conste no site da Prefeitura ou do regime próprio as informações em relação aos investimentos, resultado da avaliação atuarial, para que os servidores tenham de fato acesso e possam colaborar no controle da gestão dos seus fundos. Bom, então, em relação à cartilha, foram esses pontos que eu elenquei, né? Eu reforço que vocês entrem no site, baixem a cartilha e, de fato, se interem sobre todos os pontos que a gente elencou lá. Fora, então, isso, né, quais são as outras alternativas que a gente tem para buscar o equilíbrio, né? Fora melhoria na gestão, orientação que a gente faz pelo Tribunal de Contas, é aprimorar o controle do RPPS. Quais são as formas de controle que a gente tem hoje no país, então, né, para esses fundos? Então, primeiramente, a gente tem o controle interno, né, da Prefeitura, ou o próprio controle interno da unidade gestora do regime próprio. Controle externo, que é exercido pelos tribunais de contas do país. Controle social, que pode ser feito por qualquer cidadão. E o Ministério da Fazenda, que além de efetuar o controle, a fiscalização dos regimes próprios, também ele regula e normatiza o setor. Então, o controle interno, ele está previsto no artigo 74 da Constituição, ele é apoio, né, do controle externo, ele deve fazer parte da estrutura administrativa do ente federativo, também do regime próprio, né, muitos regimes próprios possuem uma autarquia, então que possuem o setor de controle interno também. A gente tem uma resolução do Tribunal de Contas, a 936 de 2012, que prevê o exame da gestão dos regimes próprios pelo controle interno. E é a obrigação do controle interno, sempre que verificada alguma irregularidade, que seja informado ao Tribunal de Contas para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Então, o controle externo, previsto no artigo 71 da Constituição Federal, é exercido pelos tribunais de contas do país. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a nossa atuação principal é por meio de auditorias in loco, então a gente possui diversos serviços regionais pelo estado e de onde a gente desloca auditores também de Porto Alegre, né, para realizar auditorias in loco. O nosso tribunal possui desde 2015 um quadro de atuários, né, auditores com formação em ciências atuariais. Então, desde 2015, a gente está intensificando a atuação em relação à auditoria desses regimes próprios, né, por meio de uma análise atuarial mais aprofundada. Então, esse é o nosso meio principal de atuação. E também por meio de monitoramento, né? A gente faz à distância, aqui da sede principalmente, monitoramento da situação desses regimes próprios, e quando a gente verifica que tem uma situação um pouco mais crítica, a gente desloca auditores para a realização de auditoria. Então, orientação dos jurisdicionados também é outra forma que a gente tem de atuação, né? Essa própria cartilha que eu apresentei para vocês vem nesse sentido de orientação, de auxiliar os gestores a fazer uma gestão mais qualificada do regime próprio, também por meio de palestras, de diversos eventos que são feitos pelo tribunal, né, de orientação. E cada tribunal de contas do país, então, ele regulamenta a sua forma de recebimento de dados. No nosso Tribunal de Contas, a gente tem o CAPC, Sistema de Informações, Auditoria e Prestação de Contas,
que bimestralmente tem que ser enviadas informações de todos os municípios para o tribunal, para que a gente possa fazer esse monitoramento principalmente, né? E, inclusive, essas informações também estão disponíveis no site. Então, lá no site do tribunal constam as informações de diversos setores em relação ao município, né? Mas tem um campo específico relacionado à Previdência, que a gente traz diversas informações do regime próprio. Controle social, então, que é realizado por qualquer cidadão, deve ser realizado principalmente pelos servidores. Eu falo mais uma vez, incentivo vocês que procurem informações, que busquem informações em relação aos seus regimes próprios e cobrem os gestores se houver ausência dessas informações, se tiver alguma questão que haja dúvida, que seja questionado os gestores, para que auxilie na gestão, né? Sempre que a gente busca informação e que a gente cobra informação, isso traz um resultado benéfico. Então, a intenção, né, da transparência, que foi intensificada principalmente com a Lei de Acesso à Informação, então, a integração da sociedade com a administração pública. Então aproximar a sociedade da administração para melhorar a gestão. Então, é obrigação do RPPS, ele deve divulgar as informações, essas informações devem estar disponíveis. E também outra previsão que consta na legislação é a participação dos servidores nos colegiados. Tem que ter um número mínimo de servidores vinculados aos colegiados, às instâncias de decisões do regime próprio. Então, um conselho deliberativo, enfim, tem que ter participação dos servidores. Então, é muito importante também que os servidores busquem fazer parte dessas instâncias para auxiliar também no controle dos regimes. Então, aqui eu trouxe algum exemplo de informações, né, que podem ser solicitadas, né? Relatório da avaliação atuarial, então, bastante importante, que vai trazer as informações de como que está a situação atuarial do fundo. Demonstrativos previdenciários, há uma série de demonstrativos obrigatórios que tem que ser enviados para o Ministério da Fazenda, que trazem informações gerenciais de investimentos bastante importantes, então, são bastante relevantes. A política de investimentos, que também deve ser feita, né, pelo regime próprio, que ela traz toda a estratégia de investimentos que vai ser feita naquele fundo, né, para investimento, né, dos ativos do fundo. Então também é outro documento bastante importante. E participar dos colegiados, né, de fato o servidor procurar fazer parte dessas instâncias. Então, por último, o Ministério da Fazenda, então, por meio da Secretaria de Previdência, como eu mencionei, além de fazer auditorias, eles normatizam e regulamentam o setor, eles também realizam auditorias em loco, né, em menor número do que a gente, porque eles têm um número de servidores mais reduzidos, e também tem um grande foco na auditoria indireta. Também eles fazem um controle à distância bastante efetivo desses regimes próprios. Então, essa é a forma de atuação do Ministério da Fazenda. Existe o certificado de regularidade previdenciária, que é emitido pelo Ministério da Fazenda, que ele é um certificado que ele atesta o cumprimento pelo regime próprio, pelo ente federativo, de diversos critérios previstos na legislação federal. Então, caso não seja atendido algum desses critérios, o CRP ele não é renovado, ele tem uma validade de 180 dias e caso não tenha algum critério sendo atendido, ele não é renovado. E, não sendo renovado, o município sofre algumas sanções em virtude disso. Quais são elas? Suspensão das transferências voluntárias da União, então o município não vai receber esses recursos enquanto o CRP estiver vencido. Não vai poder celebrar nenhum tipo de acordo ou convênio com a União. Suspensão de empréstimos e financiamentos realizados com instituições financeiras federais. E suspensão do pagamento relativo à compensação previdenciária do regime geral ao regime próprio. Então, como eu mencionei antes, alguns servidores, quando ingressam no regime próprio, eles já trazem um tempo de contribuição anterior ao regime geral. E há previsão na legislação de compensação entre os regimes dessas contribuições que foram vertidas no regime geral. Então, é uma fonte bastante importante e relevante de recursos que o RPPS pode buscar. E se ele não tiver com o CRP válido, ele não vai receber esses recursos. Então, é bastante importante também que o CRP seja sempre mantido em dia.
E aqui, então, por último, eu trouxe uma informação, né, da situação do certificado de regularidade previdenciária em 1º de março agora. Então, a gente tem que a grande maioria está com CRP válido, né, então não está sofrendo aquelas sanções que eu mencionei, mas 69 regimes próprios estão com CRP inválido, então estão com alguma irregularidade no CRP e estão sofrendo essas sanções. E 20 regimes próprios, esse número até aumentou um pouco em relação ao ano passado, que conseguiram a renovação via judicial, ou seja, eles possuem critérios irregulares, administrativamente eles não conseguiram que o seu CRP fosse renovado e via judicial eles efetivaram essa renovação, então não estão sofrendo as sanções, mas são RPPS que possuem irregularidades, que não enviaram algum tipo de informação relevante para o Ministério da Fazenda. Então, era isso que eu tinha para trazer de informações para vocês hoje e fico à disposição, eu e meus colegas, para tirar quaisquer dúvidas. Agradecemos, então, em nome da Federação, imensamente a parceria firmada entre o Tribunal de Contas, entre a Escola Francisco Juruena, que é uma parceria importante e que, com certeza, esses mais de 100 municípios que estão aqui representados por essas pessoas vão ter um pouquinho de cuidado a mais ou vão ter um olhar diferenciado a partir daí. A gente abre, então, para 3 ou 4 perguntas. A gente começa com a diretora Clarice. Bom dia, eu sou de Tenente Portela e fico feliz de saber que meu município estão razoavelmente bem. Mas me preocupa, doutora Carolina, e já é a 3ª vez que nós conversamos, porque eu acho que esse é o momento de nós fazer uma parceria de funcionários com o tribunal. E eu lembro que há 2 anos atrás, no outro seminário, eu já coloquei minha preocupação. Eu acho que está na hora do tribunal ficar mais próximo dos servidores. Os prefeitos são políticos e passam. E, infelizmente, como eu coloquei na abertura, a política nesse país está vergonhosa. Nós já fizemos diversos seminários. A FEMERGS, com o professor Wilson Weber, há muito tempo vem fazendo o controle de todos os fundos. A cada 3, 4 meses, o professor disponibiliza para os diretores uma planilha de autoria dele, que nos dá percepção de como está. E vem a federação há muitos anos fazendo seminários. E como eu já disse antes, nós que estivemos em um seminário já ouvimos atuários dizendo assim: mas o prefeito não quer que eu faça assim. Eu faço como o prefeito quer, porque é o prefeito que paga. Os sindicatos, nós temos sindicatos que não têm recursos para se manter. E agora, com este avanço para cima do servidor público, estão tirando o único aporte financeiro que os sindicatos tinham para contratar atuários de confiança que botem a verdadeira situação do fundo. Então, me preocupa a situação da cartilha do tribunal, que eu já tinha visto, de estar, assim, não diretamente, mas dizendo que uma das saídas seria a reforma. Cara, eu contribuí 32 anos já para o fundo, porque já mudou a idade para o servidor público. Eu vou ter que contribuir mais. E se esta reforma, que é uma desreforma, for aprovada, eu nunca vou me aposentar. Porque eu, infelizmente, sou viúva e tenho a pensão do meu marido, que é R$100 mais que o meu salário, e passa de 2 salários mínimos. Então eu acho assim, que está na hora de nós nos levantarmos e dizer que precisamos de outra parceria. Nós precisamos de auditorias mais sérias. Tem prefeito querendo passar a mão no dinheiro do fundo. É neste momento que precisamos do tribunal, porque senão vamos ficar novamente condenando os servidores por suposição que eles vivem demais. Nesse Brasil nós não precisamos mais de suposições. Nós precisamos ir lá na... E a chaga são os políticos que usam e abusam dos nossos fundos, porque nós descontamos. E muitas vezes eles nem depositam no fundo o que nós descontamos, que dirá a parte patronal.
Sim, em relação à reforma, assim como eu mencionei no início, né, o que eu trouxe aqui é técnico. Passando a reforma, haverá um impacto. Isso a gente não pode discutir. Infelizmente, se for aprovado, vai haver uma redução do resultado atuarial, a gente vai ter um resultado positivo no resultado atuarial. Isso é fato. A nossa intenção aqui não é dizer se a gente está de acordo ou não com a reforma, ou se o que está sendo proposto é justo ou não para os servidores. Claramente, a gente vai ser impactado, a gente vai se aposentar mais tarde. Isso pode, acho que para grande parte das pessoas, talvez até não ser tão justo. Mas o que eu trouxe aqui é técnico, é uma questão, é um impacto que de fato vai haver, né? Com relação ao que tu comentou da atuação de alguns atuários, enfim, e aproximação dos servidores, essa é a nossa intenção lá no tribunal, né? Principalmente a partir do momento que ingressaram esses servidores com formação em ciências atuariais, aprimorar a fiscalização dos regimes próprios, intensificar as auditorias, melhorar as auditorias, a gente conseguir olhar o fundo de fato como ele está e promover, além de auditorias e apontar irregularidades, orientar, ajudar os gestores, ajudar os servidores. Por isso que eu incentivo muito vocês a participar do controle dos regimes próprios e buscar informação, porque isso é muito importante. Então, de fato, a gente está intensificando, né? Um trabalho que está começando, é bastante recente, a gente entrou em 2015, né? Então, mas assim, a gente já avançou bastante, com certeza tem muito para avançar ainda em relação a isso. Márcio, se apresente e faça seus questionamentos. Bom dia, meu nome é Márcio, sou de Mariana Pimentel. Gostaria só de falar, assim, é um caso específico, mas não é isolado, que ocorre bastante, tá? No município de Mariana Pimentel, o fundo foi dilapidado, dilacerado até 2012, né? Inclusive, o vice-prefeito, na época, quando estava substituindo o prefeito, assinou um cheque, tirou 400 mil do fundo, né? Mas o fundo foi dilapidado todo o valor, né? Isso já fazem 7 anos, claro, teve apontamento, tem investigação, tem processo, mas o que a gente fez ano passado? Deu para o então vice a chancela nas urnas, desceu o prefeito. Então, isso só para relatar, então, que agora como prefeito, que é um caso específico, mas não é isolado, né? Simplesmente nós colocamos a raposa para cuidar do galinheiro, né? Então, até então, os levantamentos, o cálculo atuarial era feito sempre pela prefeitura, né? A comissão, no ano passado, contratou um técnico independente, e isso já no ano passado. Nesse ano, o prefeito sequer assinou, né? Quanto mais cumpria as determinações que seriam necessárias, né? Então, isso para gerar aquela questão da cultura da impunidade, né? Então fica o apelo para o tribunal que dê uma atenção maior para esses municípios, ou para esses fundos que já têm uma ficha mais suja, no sentido de coibir eles a gerar essa cultura da impunidade, né? Esse apelo. Sim, na verdade, até a Mariana Pimentel é um caso que a gente conhece, a gente tem bastante conhecimento nesse município, e foi feita recentemente uma auditoria com uma colega atuária também. Ela acho que não foi encerrada ainda. Então, a gente tem conhecimento dos casos mais críticos e a gente tenta acompanhar esses casos mais críticos. Mas também, como eu mencionei, a gente é o estado que mais tem regimes próprios no país, né? Então, é muito regime próprio, então a gente tem que fazer uma seleção de atuação. Mas Mariana Pimentel é um município que foi feito auditoria recentemente, ela está sendo encerrada agora nesse exercício. Pode passar seu questionamento. Bom dia, eu sou Juliano Alves de Novo Hamburgo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A preocupação do município de Novo Hamburgo é os parcelamentos dos RPPs. E a arrecadação do município, nós estamos quase equiparando já com os parcelamentos. A preocupação do servidor público lá é até quando vai o parcelamento, que é permitido, e até quando o município vai arcar com isso e esse equilíbrio vai se pagar. Quando não conseguir mais pagar esse parcelamento, quem é que vai arcar com as aposentadorias do servidor público?
Essa questão do parcelamento é bastante preocupante, né? Não há uma limitação na legislação, o município pode, infelizmente, fazer quantos parcelamentos achar que seja necessário, né? Muitas vezes, de fato, é necessário, é a última alternativa que a prefeitura tem, de fato, né? Mas a gente percebe que em muitos casos não é, né? Que em muitos casos poderia ser evitado o parcelamento. Então, é uma preocupação que a gente está tendo, a gente está acompanhando isso também, né? E, enfim, deve ser sempre evitado, né? E no caso de insuficiência do fundo, a obrigação é do ente federativo, esse recurso vai ter que sair do Tesouro, né? A nossa preocupação é de que será que no futuro o ente federativo vai ter recursos para arcar com isso, né? Porque a gente já percebe a situação do nosso estado, por exemplo, já é bastante crítica, né? Estado do Rio de Janeiro, que a gente verifica já as aposentadorias não sendo pagas, né? Benefícios previdenciários não sendo pagos, então a gente tem que se preocupar com isso para a gente não chegar nessa situação no futuro também, né? Então, não contar que o ente federativo de fato vai ter dinheiro. Esses recursos são do fundo, tem que ficar no fundo e são destinados a pagamento de benefícios previdenciários. Pois bem, bom dia a todos. Meu nome é Edson Brandão, sou do município de Encantado. E eu tenho uma situação que aconteceu com o nosso fundo de previdência no governo passado. E isso eu ainda até hoje não entendi o porquê, como conseguiram, enfim, e até hoje não nos deram a explicação. E a minha vontade é desenterrar esse assunto para esclarecer, para não deixar dúvida, enfim. O governo passado, ele surgiu dizendo que tinha uma lei que eles não poderiam descontar para o fundo de previdência sobre horas extras que os servidores faziam no município, que receberam um apontamento e tinham que devolver o valor que era do servidor, que foi até então cobrado indevidamente. Em cima dessa oportunidade que eles tiveram, eles lançaram que teriam o direito de sacar do fundo a parte patronal, né? E fizeram isso. Sacaram o valor que eles diziam que era cobrado indevidamente sobre a hora extra dos servidores e devolveram para cada um dos seus servidores. Mas botaram a mão na parte que seria o patronal que contribui sobre as horas extras, enfim, aquilo tudo. Na época, lembro que eu fiz a crítica com os diretores e disse que eles não deveriam ter assinado a autorização para liberar aquele valor. E houve um certo conflito entre eu e a direção, enfim. E eles foram apontados. O município de Encantado foi apontado até onde a gente ouviu rumores, né? Só que, até hoje ninguém veio explicar, dizendo se devolver não devolveram, né? Como é que está esse processo, se isso acabou, se isso é legal, enfim. Eu gostaria de saber quais os meios para que eu possa desenterrar isso aí do passado, para mim saber. Eu quero saber onde é que foi esse dinheiro e se porque quem está sendo lesado é o fundo, é eu. Amanhã depois eu vou precisar desse valor para me aposentar e daqui a pouco pode fazer falta, né? Então eu quero saber como é que eu faço para que eu venha ter todas as informações corretas, sem dúvida. E se está certo, está certo, mas pela minha ignorância, eu acredito que não está certo, não. Qual é o seu município, desculpa? Encantado. Bom, se teve auditoria do tribunal, então pode verificar como é que está o andamento do processo pelo próprio site do tribunal, né, e verificar se já teve decisão em relação a isso, né. A gente já verificou alguns casos em relação a esse problema, não sei se de repente se o Encantado chegou a passar pela gente, se foi o caso de município, mas também não conheço o processo, não sei qual foi o apontamento que foi realizado, mas quando há esse recolhimento de contribuição que não deveria ter sido feita, a devolução do ente para o ente federativo não pode ser realizada quando existe um déficit atuarial no fundo. Se for o caso do município, de fato, é uma irregularidade. Como eu te falei, não conheço o processo, não conheço esse caso especificamente, né? Mas, de fato, seria uma irregularidade se for dessa forma. E o que eu te recomendo é buscar, então, qual que é o número do processo, né? Pode fazer a busca até pelo próprio município.
se eu devo para alguém e há a possibilidade de eu abater parte da minha dívida, por que é que eu vou aumentar? Entendeu? Essa era o que eu falava muito para eles, né? Mas enfim, não resolveu de nada, meteram a mão, levaram uma grana e até hoje não explicaram. Bom dia. Só para complementar o que a Carol falou, realmente essa informação, caso já tenha decisão do Tribunal de Contas, pode ser consultada no nosso portal. Lá tem como fazer um filtro das auditorias e das decisões do tribunal por município. Se tiver dificuldade de fazer essa pesquisa no portal do tribunal, vocês podem entrar em contato telefônico com a gente no 3214-9869. 3214-9869 é um serviço de atendimento do tribunal. Eles auxiliam vocês a fazer pesquisa de documentos que já tenham sido publicizados para a sociedade. Fora isso, existe também a Lei de Acesso à Informação. Então, se essa matéria ainda não tiver sido publicizada pelo tribunal, qualquer cidadão tem o direito de pleitear ela junto aos órgãos da administração. Então, vocês podem também, por meio da LAI, a Lei de Acesso à Informação, tentar, caso o tribunal tenha essa informação, evidentemente, ter acesso a ela. E quanto à matéria de fundo, que é a relação, a contribuição previdenciária sobre horas extras. Quem é que define o que vai ser objeto de incidência tributária, no caso, a contribuição previdenciária? É o Estado. Na verdade, o Estado, aqui, quando eu digo Estado, eu quero dizer a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios. Cada ente federativo ele tem um poder de tributar. Isso fica bem evidente, por exemplo, na reforma trabalhista, que alguns devem ter acompanhado recentemente. Um dos aspectos que foi desenvolvido na reforma foi exatamente tirar da base de cálculo da contribuição previdenciária algumas parcelas. Então, o Estado ele fica jogando. Quando ele diz que aquela parcela é remuneratória, a princípio tem incidência de contribuição previdenciária. Quando aquela parcela é indenizatória, a rigor não é para ter. A hora extra, ela tem natureza remuneratória. O fato de ter natureza remuneratória, ninguém vai dizer que a hora extra ela tem natureza indenizatória, não significa que deve ter contribuição previdenciária, né? Aí o administrador fica vinculado ao que o legislador decidiu por meio de lei em sentido estrito. Para ter incidência de contribuição previdenciária sobre hora extra, tem que estar na lei do município, isso, disposto em algum artigo lá da lei do regime próprio de vocês, que deve ter essa incidência. Se teve contribuição previdenciária sobre hora extra de um servidor sem base legal, o servidor, ao menos, deve ter direito a ser ressarcido desses valores. O ente, aí é como a Carol disse, se teve déficit atuarial, né? A rigor não, porque ele, na verdade, ele já estava devendo esse dinheiro de alguma forma. Nesse momento, quando houve essa cobrança, essa devolução, eles mudaram a lei. A partir daquele momento, não se cobrava mais sobre hora extra, mas eles iriam devolver o que foi cobrado até aquele momento dos últimos 5 anos, foi na época, né? Só que aí eles aproveitaram para pegar, tipo, era o argumento deles que eles, não, nós temos a nossa parte e a gente vai pegar também. A ideia, eles não estavam preocupados em devolver o que era do servidor, e sim pegar a parte competida, tá? Isso envolve também alguns conflitos de entendimento sobre o princípio da retributividade, porque a princípio, um regime de previdência ele é contributivo e retributivo. Se eu contribuo, eu tenho que ter algo em troca face disso. Se eu contribuo sobre hora extra, a princípio isso deveria entrar no cálculo da minha média ou ter alguma possibilidade de incorporação. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Os ministros sempre consignam nos seus votos que o regime, além de contributivo, é retributivo. Então, se eu contribuir sobre alguma parcela, algum retorno tem que ter para o servidor. O Ministério da Previdência, que é um órgão vinculado ao Executivo Federal, ele tem um entendimento um pouco mais conservador. Eles entendem que exatamente por ter uma natureza de tributo, como é o imposto, o servidor não necessariamente tem uma retribuição em face da contribuição. Então, para o Ministério da Previdência, se eu tenho uma contribuição sobre hora extra, não necessariamente aquilo vai ser retribuído de alguma forma no benefício previdenciário do servidor. Eles entendem que dentro do poder de tributar do Estado, ele pode, em face da hipótese de incidência, que é prestar hora extra, tributar aquele valor e não conceder nada em troca. Então, essa é uma matéria que, além de tudo, ela é tormentosa no meio jurisprudencial e não tem um consenso ainda, apesar das decisões do Supremo Tribunal Federal, não tem um consenso sobre essa matéria ainda. Wilson, presidente
do Conselho da RTPS de Santo Cristo e também estou como presidente da Federação dos Municipais. Gente, está aprovado aqui que essa parceria Tribunal de Contas e Federação dá resultado. Não é por nada que nós buscamos o Tribunal já há muitos anos para essa parceria, porque nós entendemos que precisamos criar essa cultura previdenciária. É importantíssimo nós termos gente preparada para ser gestor, para estar nos conselhos de deliberação. Mas também precisamos respaldo quando nós procuramos o tribunal a partir de algumas informações que nós vamos agora tentar levantar aqui também. Carolina, a situação dos passivos, ela é preocupante, sem dúvida nenhuma. Mas o que nós não podemos trazer para a sociedade é o mesmo teor do discurso daqueles que querem a previdência privada e que querem sucumbir com a previdência pública. Nós temos que enaltecer o que aconteceu nos municípios porque ela é muito recente e nós já temos guardado uma cifra superior a 16 bilhões agora no final do ano passado. Então, praticamente 17 bilhões nos nossos 325 regimes próprios da Previdência. Então, nós temos que ter o cuidado para não fazermos coro de que tudo está perdido. É essencial que nós valorizamos, e tem muita gente que, a partir dos sindicatos, esse dinheiro não é dos prefeitos, esse dinheiro não é dos municípios, esse dinheiro que está guardado é dos partícipes. E, no entanto, nós nos sentimos atropelados, porque em muitos locais ainda o gerenciamento dos conselhos não é dos partícipes, é a partir da vontade das gestões que são passageiros. Então nós teríamos que criar um mecanismo e estudar isso com parceria com o tribunal, de que os sindicatos tenham efetivo assento dentro da questão dos conselhos. E porque, quer queira, quer não queira, se tu faz de forma paritária e tu deixa a parte dos CCs entrar, qualquer gestor que chega, ele vai ter no seu meio, principalmente nos pequenos municípios, a capacidade de escolher mais um quando é eleição direta. E aí ele passa a ter a maioria. E aí tu procura o Ministério Público, e o Ministério Público diz, não, vocês têm o órgão lá deliberativo que faz a coisa. E por isso a dificuldade que nós temos em ação. Então a realidade dos fundos, nós acompanhamos com planilhas e nós fizemos uma percepção per capita, que em outros momentos já colocamos para o tribunal, que é para tirar essa sensação, porque nós tínhamos grandes eventos financiados pelos bancos, acontecendo onde se colocava as grandes somas dos grandes municípios que tinham valores guardados. Mas nós não tínhamos um grau de palpabilidade se aquilo era um valor considerável ou não. E aí nós partimos por número de partícipes, e é por isso que Caxias há pouco me procurou. É o maior rombo que tem. Mas quando tu olha o valor, bota lá para cima, e os bancos estão ali querendo aquilo lá, porque isso é interessante ter esses valores. Então esta prática de nós termos a realidade dos fundos e termos a participação efetiva dos trabalhadores e trabalhadoras na gestão dos conselhos, na gestão dos recursos, no comitê de investimentos, é fundamental criarmos essa cultura previdenciária. Inclusive nós temos agora a experiência no município, lá nós fizemos cada ano formação. A emenda constitucional traz o direito de formação continuada para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E por que não nós tirarmos um dia por ano para nós sabermos de perto e aprofundarmos os estudos sobre a questão previdenciária nos regimes próprios de previdência? Para você criar esse gosto em cada trabalhador e querer mensalmente saber quanto é o valor que nós temos, como foi aplicado, o que tem. Então essa corresponsabilidade da cultura previdenciária, ela é essencial. Uma outra coisa que nos preocupa,
tem a compensação entre o regime geral e os regimes próprios. Agora, e entre os regimes próprios? Nós precisamos tensionamento da sociedade como um todo, que isso também vá para a legislação e que nós tenhamos resultado para ter essa compensação efetiva entre os regimes próprios também. Agora, uma preocupação. O Tribunal de Contas age com propriedade fazendo apontamentos. E agora com mais propriedade porque tem as técnicas atuárias, que foi uma reivindicação nossa, como categoria dos municipários, que são o maior número de RPPS a nível de Brasil, que o Estado do Rio Grande do Sul tem. Então nós precisávamos de alguém técnico para nós poder contrapor. Agora nós precisamos de respostas também. Quando nós levantamos como sindicatos, como federação, de que atuário tem preço, nesse estado nós precisamos ter algum ponto que vai investigar isso também. Porque nós enxergamos municípios onde o prefeito dá as cartas. Ele diz o que tem e qual é o percentual. Ano passado nós vivenciamos isso aí. E aí o atuário adapta o cálculo ao que o prefeito quer. Não pode ser dessa forma. Nós precisamos seriedade na condução. Embora os passivos sejam significativos e nós precisamos fazer a nossa parte hoje para não chegarmos à situação do Estado do Rio Grande do Sul. E tudo bem, esse fundo está formado, mas está formado recentemente, de forma de segregação de massa. Mas se nós olharmos o que todo o Estado e cada um de nós está pagando para os atuais aposentados, ultrapassou a cifra de 10 bilhões, que saiu do caixa comum, do caixa único. Por quê? Porque não se fez a questão previdenciária. E onde é que estavam os órgãos de fiscalização? Onde é que estavam os sindicatos estaduais? Esse debate não chega. Aí nós temos que nos apavorar quando nós hoje temos um apontamento há pouco enxergando que tem 15 municípios que até no relato de mais de ano que não tem relato. Mas como fica isso? O que é, além do apontamento, o encaminhamento que se faz com os gestores irresponsáveis e que querem usar os recursos do fundo? Aliás, a Clarice já mencionou antes, infeliz ideia do Alceu Moreira, quando ele, a partir da FAMURS e da CNM, abriram o olho para de novo poderem aproveitar os recursos dos regimes próprios de previdência. Esses recursos são dos partícipes, eles não podem ser usados pelos municípios. E tem que ter a corresponsabilidade efetiva de conseguir botar os recursos que faltam para dentro, através do passivo atuarial, com responsabilidade. Então, eu gostaria de apontar assim, tem os apontamentos, mas o que tem de efetivo? Como é que nós vamos? Vai ter glosa para o gestor? Isso que o Brandão levantou. São barbaridades, e nós escutamos pelo Estado coisas assim, cabeludas, sobre os regimes de previdência. Nós apontamos, nós entramos no site do Tribunal de Contas, também fizemos a indicação do que houve, mas nós temos muito pouco resposta sobre isso. Eu sei que o Tribunal de Contas só pode agir dentro da lei também, a partir da lei, ele não pode ser arbitrário, mas temos que tentar caminhar para algo mais concreto, porque nos preocupa muito. Se nós tivermos a parte do Estado, que nunca, atenção, nunca guardou a parte que descontou do trabalhador, dos servidores estaduais. Eu estou falando algo muito grave, porque simplesmente se pagaria do Tesouro Único, do Caixa Único. Mas a parte patronal nunca, em nível federal, se recolheu, nunca em nível estadual se recolheu, a não ser a partir da segregação de massa. Então essas irresponsabilidades é que criam esse ambiente de reforma. E me preocupa porque no final do ano passado, no início desse ano, nos jornais aqui do Rio Grande do Sul diziam a bomba relógio dos municípios. Inclusive usaram os dados do Tribunal de Contas para fazer essas matérias, onde eles diziam que vai estourar, como se não fossem viáveis os fundos. Os fundos são viáveis, os trabalhadores e trabalhadoras são responsáveis e nós, como sindicatos, queremos fazer a nossa parte. Mas precisamos também dessa parceria que é fundamental do Tribunal de Contas. Obrigado. Só para também fazer um contraponto, né? E realmente eu acho que o Tribunal de Contas historicamente tem a sua parcela de culpa também.
e porque teve que desenvolver internamente a sua cultura previdenciária, né? Foi na gestão, acho que do conselheiro Miola, que se criou os cargos de atuária, auditor, bacharel em ciências atuariais no Tribunal de Contas, que qualificou o nosso corpo técnico. Nós já fizemos grupos de pesquisa internamente, então para mim é um aprendizado realmente, sempre que eu posso conviver com alguém que estudou ciências atuariais, que para mim realmente era só um dispositivo constitucional há pouco tempo atrás. Então, efetivamente, o Tribunal de Contas, no exercício da sua atribuição de controle, ele também está desenvolvendo essa cultura previdenciária, enquanto fiscaliza. Isso não é só no Tribunal de Contas, é nos outros órgãos de fiscalização, o Ministério Público ou o próprio Ministério da Previdência, agora o Ministério da Fazenda, né, que edita as normas gerais relacionadas aos regimes próprios e também é um órgão fiscalizador. E acho que lá está mais enraizada, pelo menos nos técnicos, a cultura previdenciária, mas eles têm defasagem também para fazer auditorias. Eu sei que eles têm pouquíssimos auditores que fazem auditoria nos municípios. Se eu não me engano, são auditores da Receita destacados lá, que fazem auditoria nos municípios. São 3 ou 4 aqui no estado. Então, 5, 2, veja, um número irrisório, porque o estado do Rio Grande do Sul é o que mais tem regimes próprios no Brasil. Tem estados que eu acho que tem um regime próprio só na capital. Imagina, para o Tribunal de Contas deles é mais fácil, né? Acho que é Amazonas, não sei, Acre, 1 ou 2 regimes próprios em todo o estado e é uma extensão territorial considerável. E outro ponto, isso não é uma desculpa, é uma realidade, né? O Tribunal de Contas ele tem um corpo técnico e um corpo julgador. Então, quando uma equipe de auditoria vai num regime próprio e faz os apontamentos, traz para dentro do relatório todas as irregularidades que constatou lá, aquilo não é a resposta final do Tribunal de Contas, aquilo é o primeiro julgador do tribunal, é o auditor que vai lá e aponta as irregularidades. Aquilo vai passar por um outro setor técnico do tribunal. Tem o Ministério Público de Contas, que também participa desse processo, e ele pode opinar pela manutenção ou não da glosa, até chegar no corpo julgador, composto pelos 7 conselheiros, os 7 auditores substitutos, que vão fazer o trabalho deles também, com mérito ou sem mérito, mas eles vão analisar se realmente o gestor tem uma responsabilidade ou não em face de todas as provas que foram colhidas em auditoria. Então, realmente, para ter uma glosa de um gestor que pratica atos irregulares, tem que passar por todo esse procedimento, tem que respeitar o devido processo legal, a garantia de defesa, contraditório, que são garantias constitucionais para os gestores também que estão gerindo esses recursos próprios. Eu acho que essa cultura previdenciária ela é orgânica dentro do tribunal. Ela começa na auditoria e vai ter que chegar nos conselheiros, no Ministério Público de Contas, assim como se desenvolve dentro dos municípios nos regimes próprios de previdência. Então, acho que assumindo uma parcela de culpa histórica dos órgãos de controle, a gente também está desenvolvendo internamente essa cultura e se aprimorando. Como o Jonas falou, né, a gente está melhorando, né, as nossas auditorias em relação aos regimes próprios, com atuação, principalmente, o Tribunal sempre fez auditorias em regimes próprios, mas ele não tinha corpo técnico de atuários para que pudesse lá e olhar uma avaliação atuarial, de fato, fazer uma crítica daquilo ali, se está adequado ou não. É por meio dessa atuação que a gente vai conseguir chegar ao ponto de dizer, olha, esse cálculo não está condizente com a realidade desse regime próprio, e aí tentar estancar um pouco essa situação que vocês mencionaram em relação a atuários que atendem o que o prefeito solicita. Então, é por meio dessa atuação que a gente está iniciando um trabalho pioneiro no país. A gente é o primeiro Tribunal de Contas com corpo técnico atuarial, né? Agora, recentemente, o Tribunal de Contas do Paraná teve ingresso de um servidor, mas nós somos os primeiros. Esse trabalho está iniciando no país como um todo. A gente está atualmente com um quadro de 4 servidores, foram nomeados mais 2 na semana passada, então a gente vai ter um quadro de 6 servidores com formação em ciências atuariais. Mas a nossa atuação também não é só em regime próprio, a gente também atua nas entidades fechadas de previdência. Então, é uma demanda bastante grande que a gente tem que está se iniciando, que a gente está construindo e que com certeza a gente vai ter resultados no futuro próximo, né?
Com relação à previdência complementar, o que eu mencionei em relação a ela não é com a intenção de incentivar que seja feita a previdência complementar, mas é uma previsão que consta da reforma, né, que vai ser obrigatória a instituição, que para a maioria dos municípios eu acredito que até não vai ter um grande impacto, porque na maior parte deles os servidores nem recebem acima do teto, mas que vai ter um impacto que, em geral, até pode não ser tão grande assim. Mas eu mencionei porque, de fato, são previsões que constam no texto da reforma e que vão trazer algum impacto, por menor que seja, no resultado atuarial. Com relação à viabilidade dos fundos, a gente acredita sim que é possível, que eles são viáveis e que de fato a gente pode ter uma reversão de cenário, mas é importante que a gente perceba que o problema hoje existe, que a situação é crítica, é deficitária, é de insuficiência e que se a gente não tomar medidas diferentes hoje, principalmente com relação à gestão, melhorar a gestão desses regimes, a gente vai ter problemas no futuro. Então a gente precisa pensar hoje, tomar medidas hoje para que de fato no futuro a gente não tenha ausência de recursos para pagamento dos benefícios, né? Mas a gente acredita sim que isso é possível e a gente incentiva muito, a gente tem trabalhado nisso na questão de orientação para mudar mesmo a cultura, para que incentivar a cultura previdenciária e que a gente tenha no futuro a segurança de recebimento dos nossos benefícios. Encerramos então a nossa rodada de questionamentos, agradecemos e reafirmamos então a grande parceria que a gente tem com o Tribunal de Contas e com certeza os municípios estão sedentos de muitas dúvidas e quem tiver mais informações, por favor, pode nos mandar por e-mail que a gente repassa então à doutora Carolina para ser respondidos e sanar todas as dúvidas então que foram geradas nas colocações. Agradecemos. Eu agradeço, muito obrigada e a gente está sempre à disposição.